Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Gênesis, capítulo 6. Quem aí tem Bíblia? Gênesis no capítulo 6, verso 5, tá bom? Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada para o mal. Então o Senhor se entristeceu de haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. E então o Senhor declarou: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Me arrependo de haver tê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e por aqui ele continua citando a história de Noé. Você pode ler depois essa história completinha aí. Pra gente não estender muito, eu vou ler só até aqui, tá bom? Amados, eu quero falar com vocês hoje sobre algumas marcas de um grande homem e de uma grande mulher de Deus, que todos nós precisamos buscar, todos nós precisamos ir atrás dessas marcas na nossa vida, dessas características. E ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus representa buscar a Deus acima de todas as coisas. Representa para nós, servos do Senhor, que já conhecemos a palavra, buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar de todo o nosso coração. Isso vai nos conduzir para este caminho, de sermos um homem e uma mulher de Deus de verdade. Porque, e onde isso vai nos levar? Essa busca, Essa busca, ela vai nos levar a cumprir a palavra. Essa busca vai nos levar a fazer aquilo que Deus espera que nós venhamos fazer. Isso vai dar curso na vontade de Deus para nossas vidas e vai nos levar também a influenciar outras pessoas nesse propósito. Qual é o propósito? De ser um homem e uma mulher de Deus. Quando nós colocarmos o nosso coração, as nossas forças em fazer isso, em buscar a presença, buscar ser um homem e uma mulher de Deus de verdade, automaticamente nós também seremos levados a influenciar outras pessoas a fazer isso. E a palavra, ela está cheia de modelo para nos inspirar, de homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus, ela tem vários exemplos de homens que serviram a Deus, assim como um deles é o Noé, que nós acabamos de ler aqui. A Bíblia fala assim que nesta geração aqui de Gênesis, o mundo estava coberto de pecado, não havia ninguém que fizesse a vontade, que obedecesse a palavra de Deus, mas a Bíblia fala assim que Noé achou graça diante de Deus. Noé foi alguém que não caminhou segundo as atitudes daquele povo, o que era o comportamento daquele povo. Noé, ele foi uma pessoa diferente. Então eu quero observar com vocês aqui algumas marcas que precisam fazer parte da sua vida, da minha vida, como homens e mulheres de Deus que nós somos, que nós estamos buscando ser. Nós precisamos tentar ao máximo que essas características estejam na nossa vida para que possamos realmente fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer de nós. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui na vida de Noé, a primeira coisa que a gente vai ver que é uma característica da vida dele. Então a primeira característica, a primeira marca, a primeira qualidade de um homem e uma mulher de Deus que precisa fazer parte das nossas vidas, da mesma forma que fazia parte da vida de Noé,
é o fato dele ter chamado a atenção de Deus. E ele chamou a atenção de Deus não pela arca, porque ele nem havia feito essa arca ainda. Ele chamou a atenção de Deus porque ele vivia uma vida reta, porque ele vivia uma vida íntegra. Ele caminhava em santidade. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que, mesmo que a geração dele não estava nem aí para a palavra, nem para Deus, Noé, pelo contrário, ele era um homem que se preocupava com a vontade de Deus e ele se relacionava com Deus. Então, tem gente que acha que para ser reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ele precisa fazer muitas coisas. Ele precisa ser um pastor, um pregador, ele precisa ser um cantor, um levita, ele precisa ser obreiro, ele precisa ter um cargo na igreja, e isso não é verdade. Noé chamou a atenção de Deus antes dele fazer qualquer uma dessas coisas que representa um trabalho que a gente possa fazer. Ele chamou a atenção de Deus pelo simples fato dele ser obediente, por ele ser um homem que caminhava em santidade, por ele ser um homem que caminhava em integridade. Então, 3 coisas que chamaram a atenção de Deus na vida de Noé: a santidade, a integridade que ele tinha e também a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não chamou a atenção de Deus porque ele era um exímio evangelista. Ele não chamou a atenção de Deus porque ele era um cantor, coisas que hoje em dia nós vemos que as pessoas valorizam muito, mas não é isso que chamou a atenção de Deus. Lê aí no versículo 8 e 9, dessa passagem que a gente está vendo aí, onde ele fala que Noé achou graça e ele não precisou fazer nada. A Bíblia fala assim, no versículo 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, ele achou graça diante de Deus. E no versículo 9 ele fala assim que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo daquela época. Ou seja, o povo daquela época era injusto, era pecador, era um povo mau caráter, mas Noé não. Então Noé chamou a atenção de Deus por aquilo que ele era, não por aquilo que ele fazia para Deus. Talvez você queira chamar a atenção de Deus, ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Quero dizer para vocês, amados, que vocês não precisam fazer nada para Deus para isso acontecer, a não ser caminhar na presença de Deus, buscar a intimidade com Deus, caminhar em santidade. Aí vocês vão chamar a atenção de Deus. Essas foram 3 características que tinha ali na vida de Noé que chamaram a atenção de Deus, mesmo antes dele fazer qualquer coisa para Deus. Então, o que faz de nós sermos chamados para ser um homem ou uma mulher de Deus não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que nós fazemos com Deus. Segunda característica que a gente vê na vida de Noé foi que ele foi capaz de receber um chamado de Deus. Logo que Deus viu que ele era um homem gabaritado, que ele era um homem que realmente se importava em obedecer a Deus, Deus chamou ele para uma obra. Deus só vai nos chamar para fazer algo para Ele quando Ele vê que Ele pode confiar em nós. Deus não vai nos chamar antes dele saber que nós somos pessoas que caminham em santidade e integridade. Ele vai nos entregar algo para fazer para Ele quando Ele vê que nós realmente somos pessoas íntegras, que caminham na presença dEle de verdade. E aí Ele chamou a Noé para fazer algo. E no versículo 14 ao 16, fala assim, Você, Deus falando para Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, e vai revesti-la de piche, por dentro e por fora. Faça com 130. Deus deu uma descrição ali do que Ele queria. Eu não vou ler todos os versículos para a gente não demorar muito, mas Deus deu
os detalhes daquilo que ele queria que Noé fizesse. Quais eram esses detalhes? As medidas da arca, como que ela deveria ser construída, como que era o material que ele deveria usar. E se a gente for parar para ver aqui, queridos, era algo muito grandioso, fora do comum para aquela época. Por quê? Porque a arca ela tinha 150 metros de comprimento. Não sei se você sabe, né? O que seria 150 metros, mas é praticamente um navio que você vê aí hoje em dia. 150 metros de comprimento por 25 de largura. Ou seja, Deus tinha mandado Noé construir uma coisa gigantesca que ninguém nunca tinha visto, uma coisa grandiosa, e não se sabia para que seria aquilo. Então, era uma visão grande, era algo grande que Deus estava pedindo para Noé fazer. Mas ele teve capacidade de fazer. Ele teve capacidade de obedecer ao chamado que Deus deu para ele, aquela grande visão, aquele grande propósito de Deus. E da mesma forma, Deus precisa de nós, homens e mulheres, que sejamos sonhadores também, ousados, para fazer algo que ainda talvez ninguém tenha feito, para acreditar em algo que muitos da nossa família talvez não acreditam, muitos que estão ao nosso redor não acreditam. Deus precisa que a gente seja essas pessoas de visão. Traduzindo, Noé era um homem de visão. Precisamos ser ousados para crer naquilo que Deus falou conosco. Talvez Deus fez promessas para você de coisas que você fala assim: ixi, isso aqui é impossível de acontecer na minha vida hoje. Isso aqui, eu nunca sonhei em viver isso aqui que Deus está falando. Talvez Deus te chamou para ser uma pessoa de grande influência, talvez uma pessoa de sucesso na sua vida profissional, talvez uma pessoa de sucesso na sua vida ministerial, e você acha que você não seria, capaz disso, mas você precisa abraçar essa visão que Deus te deu, ainda que seja grande demais, do tamanho dessa arca aqui talvez, com 150 metros de comprimento, 25 de largura, 12 metros de altura mais ou menos. Ou seja, Noé recebeu uma visão que era revolucionária para aquela época. E ele aceitou, abraçou essa visão e começou a fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Porém, sempre tem um porém. Qual é o porém? Um alto preço ele precisou pagar para ver aquilo acontecer. Talvez, queridos, a sua vida com Deus, para ela acontecer de verdade, você vai ter que pagar um alto preço. Não é simples você caminhar em santidade na presença de Deus. Não é simples você ter uma vida com Deus de verdade. Talvez Deus está te chamando para fazer coisas maravilhosas, mas você precisa pagar vários preços para isso começar a acontecer. Quais são esses preços? Renunciar ao pecado, renunciar a coisas ilícitas, abrir mão das suas vontades. Então, se você quiser realmente ser uma pessoa usada, grande na mão de Deus, para que Deus possa confiar em você coisas maravilhosas, talvez você vai ter que pagar alguns preços. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é pagar um preço, é abrir mão de um tempo para aprender mais, para ouvir. Isso é pagar um preço, mas talvez preço ainda muito maiores do que esse a gente vai ter que pagar para poder assumir essa chamada, essa visão que Deus te deu. Mas ele assumiu o desafio e seguiu em frente. Imagina, queridos, o quanto Noé não foi chamado de louco, construindo um barco gigante num lugar, numa época que nunca havia chovido, para fugir de uma inundação que ninguém saberia e imaginava de onde é que ia vir. Então talvez você vai pagar o preço de muitas pessoas chamar você de crente, doido, de bitolado. Talvez muitas pessoas vão caçoar de você, porque é o preço que precisa ser pago para ser um grande homem e mulher de Deus. Talvez você vai achar que muitas vezes você está no caminho errado. Por quê? Porque é só você que está pensando do jeito que você está pensando. Que as pessoas que você conhece estão te julgando, estão te criticando, mas é porque Deus te deu uma visão e você precisa caminhar
seguindo essa visão. Imagina se Noé parasse para tentar pegar a opinião das pessoas que estavam ao redor dele naquela época. Então, a segunda coisa que nós precisamos para sermos homens e mulheres de Deus é ter capacidade para receber uma visão de Deus, um chamado de Deus, uma orientação de Deus, às vezes muito grande. Porque você resolver no seu coração, hoje em dia, que você vai ser um cristão, que você não vai pecar, que você não vai mentir, que você não vai enganar, não vai passar a perna em ninguém, talvez só para você ser esse tipo de pessoa você já vai precisar pagar um preço muito alto. Porque isso não é comum hoje em dia. Isso não é fácil de você achar hoje em dia. Então talvez só por isso você já vai pagar um preço. A próxima coisa que a gente precisa fazer é ter capacidade para envolver a família neste chamado. No verso 18 diz assim, ó: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O que Deus está dizendo aqui para Noé? Esse projeto que é grande, que eu te dei, este chamado, é para você, mas você precisa incluir a sua família nele. Porque se Noé ficasse lá a vida dele todinha construindo aquela arca, queridos, e não envolvesse a sua família nesta obra, com certeza ele ia se divorciar da mulher dele. A mulher dele ia abandonar ele, os filhos dele iam embora, porque ele estava ocupado demais. Então, se ele não trouxesse a família dele junto, ele ia perder essa família. Então, um dos alvos que nós precisamos ter é envolver a nossa família neste chamado que Deus te deu para a sua vida. Você vai precisar trazer a sua família, a visão que Deus te deu, para a sua fé. Então Noé trouxe a sua casa para o chamado. A arca, que para muitas pessoas representava o castigo de Deus, o juízo, para Noé e para a família dele representava o amor de Deus, o cuidado, a salvação. Não apenas para ele, mas para a família dele, para os filhos, para as esposas dos filhos. Enquanto aquele chamado para muitas pessoas era a punição de Deus, para Noé e para sua família era a salvação que eles precisavam, era o que eles tinham. Talvez Deus vai te chamar para fazer algumas coisas que para as pessoas que não estão na mesma visão que você, vai parecer que não é algo bom, vai parecer que não é algo ruim, porque eles estão de fora. Então, se você não convencer essas pessoas a aceitar esse chamado que você teve, no caso do Evangelho, falando do Evangelho, se a sua família não embarcar com você nessa visão, eles vão ficar de fora e isso vai ser juízo para eles. Você vai acabar se distanciando deles, perdendo um pouco do contato. E isso é comum que aconteça. Por quê? Porque não tem como a gente se envolver. Né? A Bíblia fala assim que não há comunhão entre a luz e as trevas. A gente deve sim visitar, estar presente em algumas ocasiões, mas a gente não consegue se envolver mais. Não faz mais parte da nossa vida. Mais uma coisa, fidelidade e perseverança na visão que Deus nos deu. Sem perder o foco, independente de qualquer dificuldade que a gente tenha. A obra que Noé começou, certamente custou muito para ele. E para você fazer algo que te custe, precisa de perseverança, porque não é fácil. Mas Noé não mudou de visão, não desistiu de chegar onde Deus tinha mandado que ele chegasse. Talvez tem muitas pessoas que começam a fazer uma coisa e quando a dificuldade vem, elas desistem. Quando a dificuldade vem, elas param. Quando a dificuldade vem, elas acabam deixando de lado. Isso é muito comum para muitas pessoas que não são perseverantes. Mas Noé foi uma pessoa perseverante e você também precisa ser. Por quê? Porque se Deus te chamou, com certeza você vai passar algumas dificuldades, você vai passar alguns altos e baixos, você vai ter algumas lutas na sua vida, mas você não pode perder o foco. Você não pode ser infiel a Deus. O que eu estou falando aqui nessa parte? Fidelidade, perseverança e foco. São três coisas também que a gente precisa buscar na nossa vida.
Fidelidade fala de ser fiel ao chamado de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias. Perseverança é a gente saber que vai ter dias difíceis, vai ter impedimentos, vai ter pessoas para zombar da sua fé, da sua chamada, mas mesmo assim continuar, mesmo assim perseverar, não desistir. Foco fala do quê? Fala de não deixar o desânimo parar. Não abandonar o projeto que Deus te deu. Talvez você tá lutando por alguma coisa que Deus te prometeu. Você vai precisar de fidelidade, de perseverança e de foco. Para que você não venha desistir. A Bíblia, querido, ela não diz, mas certamente houve muitos conflitos durante o momento em que Noé estava ali naquela obra. Houve muitas dificuldades talvez para ele. E ele teve que ser perseverante, ele teve que manter o foco, ele teve que manter a disciplina para poder continuar e perseverar até aquilo ser concluído. Amém? Uma outra característica que a gente vê na vida de Noé, amados, é o fato de ele ter capacidade para recomeçar. Pensa comigo, ele já tinha talvez a sua casa, a sua fazenda, talvez seus filhos também, cada um já tinha sua casa, já estavam lá com seus animaizinhos, ganhando a vida, e de repente vem o dilúvio, porque o dilúvio destruiu tudo que eles tinham também. Eles entraram na arca e foram salvos, mas eles não levaram com eles os bens deles, as casas, os gados dele. Deus mandou entrar 2 animais de cada só na arca, e nem todos aqueles animais que estavam na arca serviria para eles tocar a vida. Então, diferente de Adão, que começou num lugar perfeito, com todas as situações favoráveis, com tudo certinho para ele poder seguir a vida dele, Noé começou num post-tsunami, vamos dizer assim. Enquanto Adão começou no paraíso, Noé recomeçou, num post-tsunami. Mas ele teve ânimo para voltar, plantar, dar sequência no plano de Deus. E esse plano ia não só livrar Noé da destruição que foi enviada, mas esse plano também tinha o objetivo de dar sequência através de Noé com o preenchimento de toda a terra, que era uma ordem que Deus dava desde a época de Adão. O que acontece, amado? A gente precisa ter essa capacidade para recomeçar na nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui. Com Noé, ele teve que recomeçar na sua vida, estruturar a sua casa, construir de novo, começar a cuidar de novo ali dos animais para formar o rebanho. Porque pensa comigo, de onde ele tirava comida? Numa terra que tinha acabado de ser inundada. Então, quando eles saíram da arca, ele teve que achar um lugar para ele plantar, para produzir comida para eles comerem. Então a gente precisa ter essa capacidade para recomeçar as coisas que às vezes na nossa vida deram errado. A gente precisa ter essa mesma capacidade que Noé tinha, de recomeçar algo que por algum motivo não deu certo. Ao invés de desistir, a gente precisa ser pessoas que recomeçam. Talvez não do mesmo jeito, talvez não da mesma forma que a gente fez a primeira vez, mas é muito fácil desistir das coisas. Aquele que desiste não é porque ele não liga, ele não sofre. Não, aquele que desiste muitas vezes é porque ele não tem coragem mesmo de encarar o desafio. É mais fácil desistir. Agora, nessa situação que a gente está passando aqui, vai ser fácil desistir. Muitas pessoas desistir de muitas coisas. Num tempo desse é muito fácil a pessoa desistir. Porque a opção mais simples é ela desistir. A opção mais difícil é o quê? Ela dá um jeito de continuar. E a gente precisa ser essas pessoas igual Noé. Porque senão você vai desistir de muitas coisas. O que vocês pararam de fazer que vocês faziam? Até de ir na igreja parou de ir. Então,
muitas pessoas vão desistir de ir na igreja. Muitas pessoas já desistiram, né? Não acompanham nem a transmissão do culto online. Por quê? Porque é mais fácil desistir do que se esforçar em continuar, em recomeçar. Então, a partir de agora, a gente vai ter que se esforçar para recomeçar várias coisas. Tanto a vida espiritual, para aqueles que pararam, né? Porque o normal não era ter parado. Tanto a vida profissional, para quem parou. Tanto a vida, né, secular, estudos e por aí vai, várias coisas. Então a gente não pode ser fracassado, limitado neste ponto, porque se a gente quer ser, estamos falando do quê? De sermos homens e mulheres de Deus, amém? Grandes homens, grandes mulheres de Deus, que querem fazer algo para Deus, que querem chamar a atenção de Deus. Então a gente não pode ser essas pessoas que vai desistir. É como se a gente tivesse acabado de passar por um tsunami também na nossa vida, em várias áreas. Essa situação veio e nos parou, tivemos que parar algumas coisas e lutar para viver. Se esconder dentro de casa para ficar seguro, quase igual Noé teve que se esconder dentro da arca também. Nós tivemos que nos esconder dentro de casa, nos afastar um dos outros, nos proteger para continuar vivo. Então agora a gente vai ter que recomeçar tudo. Então, talvez muitas coisas você vai ter que voltar do começo de novo. Ir lá atrás, começar devagarzinho, como Noé fez. Então, capacidade de recomeçar aonde a gente parou, ou aonde a gente foi forçado a parar, ou aonde algo deu errado. Isso é uma característica que Deus precisa encontrar nas nossas vidas. Porque a gente agora não vai achar tudo favorável como estava quando a gente parou. Então vamos ter que lutar. Essa é uma outra característica da vida de Noé. E precisa ser uma coisa que precisa fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque de várias formas e várias coisas a gente vai encontrar dificuldades. E se tudo que a gente encontrar dificuldade na nossa vida a gente abrir mão, desistir, a gente nunca vai conquistar nada. Então, para que a gente seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, até essa característica vai ser importante para nós, porque várias vezes a gente vai passar dificuldade na nossa vida espiritual. E se a gente for desistir todas as vezes, a gente nunca vai chegar nesse patamar de ser um homem e uma mulher de Deus. Ah, mas e se por acaso eu fazer alguma coisa, eu pequei ali, errei nisso, errei em alguma coisa. Amém? Tudo bem? Errou? Vai lá e começa de novo. Volta de onde errou e recomeça. Volta de onde você falhou e começa a fazer tudo de novo, dessa vez da maneira certa, para não errar, para não pecar, para não falhar. E por último, precisamos saber, agora abre aí em Gênesis 8, verso 20. Gênesis 8, 20, ele fala assim, ó: já que Noé já tinha saído da arca, o dilúvio já tinha passado, Noé já tinha desembarcado com os seus filhos, a sua esposa. E aí a Bíblia fala assim: depois do quê? Depois do dilúvio, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Ou seja, Noé, assim que ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar ao Senhor. O chamado de Noé começou com uma palavra de Deus no coração dele, e depois de ter vencido o maior desafio, o desafio mais difícil, que foi construir a arca e vencer o dilúvio, a primeira atitude dele não é fazer uma festa, não é sair correndo para satisfazer as suas vontades. Choveu 40 dias, mas Noé ficou 1 ano na arca.
A Bíblia fala, se a gente contar lá, Noé ficou praticamente 1 ano na arca. Aí depois então ele falou assim, nossa, não vejo a hora de sair correndo aqui e fazer minhas coisas. Não, a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar a Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente está passando por um momento desse de dificuldade. O que a gente vai fazer quando as coisas voltarem ao normal? Ah, vou esquecer de buscar a Deus, vou esquecer de orar, vou parar de orar, vou parar de ir à igreja, vou parar de ir ao culto. Porque teve muita gente que começou a buscar a Deus, a orar, com medo dessa situação. Muita gente começou a fazer essas coisas por medo. E quando as coisas voltarem ao normal, elas vão parar. Nós precisamos fazer como Noé. A primeira coisa quando as coisas voltarem à sua normalidade é aprender a agradecer a Deus porque nós vencemos o desafio. Porque nós vencemos essa limitação, essa dificuldade. E essa precisa ser a primeira coisa que a gente vai fazer quando essa situação se encerrar. Erguer um altar fala da gente agradecer, ser agradecido, ser grato a Deus. Porque ele fez um altar e ofereceu um sacrifício para Deus. Isso fala de gratidão. Fala de sermos pessoas que reconhecem que Deus nos salvou, que Deus nos guardou, que a gente passou por essa situação toda ilesos, que ninguém aqui ficou doente, ninguém aqui ficou enfermo de cama, ninguém teve à beira da morte. Muito pelo contrário, nós quase tocamos a nossa vida normalmente. Tirando o fato de a gente às vezes ter ficado em casa, a nossa vida seguiu. Então, Noé levantou um altar e produziu um prazer no coração de Deus. Essa passagem que a gente lê aqui no versículo 21 fala assim que quando Deus sentiu o aroma daquela oferta que Noé fez, quando Deus sentiu o aroma, ele se agradou. E aí ele disse assim, nunca mais eu vou destruir o ser humano de novo. A sua atitude quando essa situação toda passar, você voltar para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas atividades, se você continuar buscando a Deus, se você continuar se importando com a sua vida espiritual, se você continuar tendo tempo para Deus, talvez você com essa situação toda começou a ter tempo para Deus, mas antes você não tinha. Mas se quando as coisas voltar ao normal, você fala, não, eu preciso ter tempo para Deus, essa oferta, esse sacrifício vai agradar o coração de Deus da mesma forma que a oferta de Noé agradou. Então a nossa primeira atitude após esse tempo de dificuldade que estamos passando deve ser erguer um altar em agradecimento ao Senhor porque Ele nos guardou, porque Ele nos livrou e nada aconteceu conosco. Então, queridos, falando de sermos homens e mulheres de Deus, e não só homens e mulheres de Deus, mas grandes homens e grandes mulheres de Deus, a gente precisa buscar essas características na nossa vida. Gratidão, perseverança, foco, sermos pessoas que sabem recomeçar. Se errou, então agora eu vou abrir mão de tudo e vou voltar para o mundo. Não, eu vou recomeçar de onde eu errei. Eu vou reconhecer o meu erro e vou continuar a minha vida com Deus. Essas coisas precisam estar na nossa mente. Amém?